Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos conversar sobre as minhas 10 melhores leituras de 2024. Olha, eu vou ter que confessar pra vocês que eu sou muito difícil de fazer ranqueamento, porque como uma boa geminiana que sou bastante indecisa para isso. É claro que às vezes o nono lugar, 10º lugar ali, eles sempre vão ficar muito próximos e tal, mas assim, eu refleti bastante sobre a posição dessa lista, então eu vou falar pra vocês do 10º ao 1º lugar, aquele ali que ficou o favorito mais marcante do ano, e conversar um pouco sobre por que cada um deles está nessa posição da lista. Alguns aqui são figurinhas repetidas aqui no canal, então se você me acompanha aqui vai ter uma noção do que pode estar por vir. Aliás, vou fazer um convite a vocês aí que já são figurinhas aqui do canal, que já me acompanham bastante. Antes de continuar assistindo ao vídeo, deixa o vídeo aí continuando enquanto estou falando aqui na introdução e vai comentando aqueles livros que vocês sabem que vão estar aqui no meu top 10 melhores leituras. E tentem arriscar aí o top 3 aí, quem sabe a melhor leitura do ano. Deixa aqui nos comentários, tá? Quero saber se vocês acertaram. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações para não perder nada, tá? E lembrando sempre que todos os livros que eu citar aqui estão todos linkados aqui no box de informação e vocês adquirindo pelo meu link, né, pelos meus links, não pago mais nada por isso, mas ajudam bastante aqui ao canal. Uma coisa que eu fiquei bem contente é que eu tinha feito, né, no meio do ano, respondendo ali como que foi meu 50% do ano, né, de leituras. Então vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. E alguns daqueles livros, eles continuaram ali como os melhores do ano. Então até aquele momento, né, aqueles livros tinham me marcado bastante. Então alguns saíram dali, né, daquele pódio ali, digamos ali, e outros se mantiveram, então eu fiquei muito feliz com isso. E depois me contem aí, depois do vídeo, tá? Que a minha ideia, de repente, é fazer um outro vídeo ainda de retrospectiva literária. Então, falando aqui, assim, de repente, algum livro que mais me surpreendeu, um livro que eu abandonei, algumas coisas do tipo, algumas curiosidades, assim, do meu ano literário. Então, deixem aí perguntas nos comentários, coisas que vocês gostariam de saber, que eu trago um vídeo aí fazendo uma retrospectiva aí mais geralzona, tá bom? Vamos, então, começar com o 10º livro, tá? Gente, é muito difícil isso. Como que eu sofri pra fazer isso? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Em 10º lugar ficou Éramos Seis, da Maria José Dupré. Esse livro foi uma grata surpresa, que é um romance aqui familiar. É isso aqui que vai definir esse livro aqui. Uma palavra é família. Esse livro aqui foi uma leitura que eu fiz em setembro, no especial em que eu só li literatura brasileira. Inclusive, isso originou 2 livros, né? Originaram 2 livros aqui no canal. Vou deixar linkado os vídeos aqui nos cards. O que não couber aqui vão estar todos linkados aqui no box de informação, tá bom? Em que eu dei dicas de 30 livros de literatura brasileira, né? Tem alguns que eu li naquele mês e outros eram leituras que eu já tinha feito no decorrer da vida e que eu quis muito indicar para vocês. E esse aqui foi uma leitura, então, que eu fiz, que eu já queria fazer há muito tempo, porque justamente eu gosto muito dessa ideia de um romance. Tem um quê histórico, né? Justamente vai passar em São Paulo entre 1910 a 1940, então a gente vai acompanhar a história da família da Lola. E como esse livro aqui, essa história aqui, ele é muito famosa porque já foi adaptado algumas vezes para a televisão, então ela tem assim um pouco no nosso imaginário, né, se Éramos Seis e tal, então na literatura brasileira, então é uma obra às vezes que é lida na escola, então tem muito isso, e nós vamos acompanhando então assim a Lola e as suas lembranças daquela família, e daqueles filhos do marido, e todas as relações ali, e tem envolvendo perda, amadurecimento. Então assim, eu gostei muito, assim, o livro já me conquistou na primeira página, porque nós temos a Lola, já no início da década de 40, caminhando ali numa rua já conhecida para ela, e que nós vamos conhecer muito bem no decorrer do livro aí, e ela tá caminhando e ela se depara com uma casa, e ela vai olhar através daquelas paredes, é mais ou menos assim que realmente vai falar, descrever este momento aí, e ela vai olhar para a vida dela, no tempo em que ela morou com a família dela naquela casa. Então isso já me tocou bastante, porque a casa é um personagem do livro, ele é um personagem muito importante do livro, então isso que conquista bastante, então esse elo dos personagens, familiar, como eu disse pra vocês, ela como uma matriarca ali, capaz de tudo pela família, principalmente para aqueles filhos.
Então, você vendo isso ao decorrer dos anos, né, eles crianças, eles amadurecimento, cada um querendo uma coisa na vida, né, querendo atrás dos sonhos deles, e tudo que ela tinha que passar, tudo que ela teve que passar, todos os sofrimentos para conseguir, né, quitar as dívidas da casa, as outras dívidas, a questão financeira ali naquele momento turbulento que eles estavam vivendo, então todas as conquistas, então tudo que eles estavam vivendo juntos ali é muito bonito. Então é um livro que tem uma escrita simples, mas ele é bem emocionante. Então você que gosta de um romance familiar, um romance histórico, você vai gostar muito de fazer essa leitura, vai se emocionar exatamente com essa leitura. E aqui tem uma passagem no livro que merece eu ler para vocês, porque ela é muito linda e vai pegar justamente essa ideia do livro. O que foi minha vida em todos esses anos? Sacrifício e devotamento. É como viver sempre numa tarde assim de chuva, pesada de tristezas, mas não devo me lamentar. Se fosse preciso recomeçar novamente faria da minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-me feliz, porque cada filho seguiu o caminho escolhido. Então a preocupação dela mesmo, anos depois, mesmo aquilo tudo que sofrimento que ela passou, de todos os percalços da vida, ela fica feliz de que cada filho tenha conseguido conquistar de alguma forma, né? Então, só lendo para vocês saberem exatamente do que eu estou falando, eles de alguma forma atingiram o que eles queriam. Então, por mais que às vezes não seja o melhor para ela como mãe tenha ficado feliz com os filhos dessa forma. Então, realmente é uma leitura que te emociona. Só de eu lembrar aqui das passagens, ele é um livro emocionante, fica super dica pra vocês, tá? Em nono lugar, uma leitura aqui que me surpreendeu bastante. Também tem essa questão de ter uma adaptação muito famosa aqui, que pode às vezes tirar o holofote da obra principal. Justamente estou falando aqui de A Bonequinha de Luxo, de Truman Capote. Aqui nós temos não somente a novela Bonequinha de Luxo, como mais 3 outros contos tão bons quanto tá a novela, principalmente o último conto aqui, que é Memória de Natal, que é um livro ali meio que autobiográfico ali do Truman Capote, que você vai chorar, não tem como você não se emocionar. Mas o foco aqui principal é da Bonequinha de Luxo, tá? Esses contos aqui são um brinde aí à parte, tá? São leituras maravilhosas, inclusive terminei essa leitura querendo fazer a leitura dos contos do Truman Capote, tá? Ele tem uma escrita muito precisa, muito com uma preocupação muito grande, né? Ele parece que ele sabe ler muitas emoções humanas de uma forma muito impressionante. Então, assim, justamente por essa capa, né, associar ao filme aí brilhante ali da Audrey Hepburn como a bonequinha de luxo, né, então aquele ícone do cinema. Então isso meio que pode tirar às vezes o holofote da história e você meio que já sabe a história e tal. Então o livro não é muito diferente, então aquele filme maravilhoso, eu realmente gosto muito do filme, o filme é muito bom, mas a história do livro em alguns momentos aqui ela é diferente, ainda mais com a escrita do Truman Capote, em que nós vamos ver aqui a Holly não tão glamurosa, né? Então aquela vida que de uma mulher assim, fazendo coisas que não são tão, digamos, moralmente corretas para a sociedade para se manter, não. Então nós temos uma mulher ali que sai fugida do Texas, né? De um casamento que ela não estava gostando, então para ganhar a vida. Então ela lidando ali com os homens, então aquela figura enigmática que vai justamente ter um fascínio ali para aquele escritor que vai aparecer ali no prédio. Então a forma como ela entra na vida das pessoas, então a gente vai... Aqui tem personagens bem interessantes, né? Nós temos mafioso, nós temos um fotógrafo japonês, nós temos um diplomata brasileiro, então tem personagens bem curiosos aqui numa novela, assim, então você consegue ter aperfeiçoamento ali, você consegue ter digamos, você consegue se prender nos personagens. Então a Holly aqui vai justamente assim, sabe aquela coisa do glamour que a gente acompanha no filme? Aqui a gente vai ver que a Holly, na verdade, ela tem muita solidão nela. Então ela tem muito essa questão de aonde eu pertenço, onde eu me encontro, onde eu me encaixo. Então ela tem muito dessa questão dessa busca e a solidão que ela vive. Então, apesar dessa vida que ela mostra, né, de uma mulher assim que não passa despercebida pelas pessoas, que justamente se intromete na vida das pessoas com o jeito da Holly de ser. Então tem muito isso. Então é realmente impressionante a escrita do Truman Capote aqui.
tanto a história te hipnotiza, mas a escrita do Capote é realmente fascinante. Então, o livro que me conquistou. Fiquei muito feliz da companhia ter relançado, né? Tava um tempão esgotado este livro, e aí não teve jeito. Assim que relançou, eu adquiri, e aí coloquei, dei de encaixar aí nas minhas leituras. Então, foi uma grata surpresa, justamente porque acaba que essas grandes obras, quando a gente acaba assistindo primeiro, esses grandes clássicos, né, do cinema, então a gente assiste primeiro, acaba meio que, já conheço a história. Eu falo isso por experiência própria quanto a Orgulho e Preconceito. Nós não temos um grande clássico adaptado, mas temos uma adaptação muito famosa de Orgulho e Preconceito, que eu já assisti várias vezes, eu amo de paixão. E na hora de fazer a leitura do livro, eu acho que eu já sei a história o suficiente. E não é que eu não queira ler, mas eu vou passando outras leituras. Não façam isso com bonequinha de luxo, não, tá? Priorizem essa leitura. É uma leitura curta, então você vai ler a novela, depois tem outros contos aqui que são maravilhosos, como eu disse pra vocês. Então, em nono lugar, fica A Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Em oitavo lugar, um clássico da literatura brasileira, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E eu tenho que enfatizar, além de falar da obra, enfatizar essa edição aqui da editora Antofágica, que eu já falei também nesse vídeo que eu falei de 30 dicas de literatura brasileira. Então, também foi uma leitura de setembro. Então, tá nesses vídeos aí que eu indiquei pra vocês. Justamente nós vamos acompanhar essa família do Fabiano fugindo da seca do sertão nordestino. Então, algo muito comum para várias famílias e que ainda continua muito real. É um livro muito marcante. E eu sempre achei que a escrita do Graciliano Ramos... eu já tinha lido São Bernardo na época da escola, mas eu lembro que eu tinha gostado muito e que não foi muito difícil de ser lido o livro. Mas eu não sei, eu achava que Vidas Secas era um livro muito difícil, alguma coisa muito rebuscada, eu não sei. A escrita do Graciliano Ramos não, ela é muito direta, mas isso não faz dela menos poética. Ele consegue ser direto e poético. E você, nessa experiência aqui de leitura com essa edição aqui, você percebe isso justamente... A artista aqui, né, ela transpôs isso para as obras com essas ilustrações do livro, que são belíssimas. Elas são, assim, um extra aqui para a obra. Inclusive, eu adquiri quando a Antofágica publicou recentemente São Bernardo, que tem as mesmas ilustrações, né, da Adriana Copio, que é a ilustradora aqui, né, responsável pelas artes. Então, como não se emocionar, né? Então, nós estamos, como eu falei pra vocês, acompanhamos a família de Fabiano, assim, a Vitória, os 2 filhos e a cadela baleia. Então, os capítulos aqui são para os personagens, por acontecimentos. Então, você vai se sensibilizando demais. Eu gosto muito quando o escritor ele utiliza da própria linguagem para contar a história de uma forma assim. Como explicar? Por exemplo, a falta de sonhos... Justamente pela perspectiva de vidas que eles têm ali, o Fabiano mostra muito isso. Ele se acha um bicho, porque não tem condições. Então, quando ele tiver condições, ele vai ser homem. Então, enquanto isso, ele vai acabar sendo um bicho, ele vai ser um cabra, sabe? Uma coisa assim. Então, ele não tem diálogos do Fabiano. Você vê só ele ou reproduzindo alguma coisa que ele ouviu ou emitindo sons, justamente para enfatizar essa ideia de um homem vivendo como um bicho ali para sobreviver. Então, esses artifícios linguísticos que o escritor utiliza para justamente potencializar essa obra, eu acho magnífico. Isso eu encontrei nesta obra e em outras obras aqui que eu vou citar para vocês. Então, isso é uma coisa que me deixa muito fascinada. A questão de utilizar alguns tempos verbais específicos, a questão, por exemplo, dos filhos não terem nomes. Então, assim, essas pequenos detalhes ali que vão compondo, sabe? Por mais, então, que a escrita seja simples, no caso simples, de fácil entendimento, então você não tem assim, não, isso é um livro difícil para ser lido, é um livro que é pedido em vestibular. A gente tem esse no nosso inconsciente, essa ideia às vezes desses livros, né? Talvez porque aquela pressão de leituras obrigatórias, né? Isso pesa ainda muito no nosso subconsciente ali de alguma forma, mas Vidas Secas não, é uma grande surpresa. Fiquei muito feliz de ter finalmente lido esse grande clássico da nossa literatura. Então, realmente é isso. E outra coisa, esse livro, ele ia se chamar O Mundo Coberto de Penas. Eu acho que é algo assim, que
que inclusive é o título do último capítulo do livro. E essa coisa de o mundo coberto de penas, com essa ideia de penas, né, com a ideia de se ter pena, e também de penas da questão de aves, daquelas aves que ficam rodeando ali, né, esperando algum bicho, alguma morte ocorrer, né, para se alimentar. Então, justamente essas ideias assim linguísticas que o escritor utiliza em sua obra, então isso tudo potencializa muito mais essa história, te sensibiliza muito mais. Então, realmente é uma leitura assim que me marcou muito. Então, uma experiência literária assim muito rica, que eu fiquei muito feliz de ter feito. Olha aqui, ó, O Mundo Coberto de Penas, como eu disse pra vocês, tá bom? Agora em sexto lugar, não é isso? Em sétimo lugar, desculpa. Sétimos, oitavo, nono, décimo. Em sétimo lugar, então, não tinha como ficar de fora esse clássico aqui da literatura russa. Meu primeiro contato com o Ivan Turgenev foi fascinante, essa leitura Primeiro Amor. Não esperava ter gostado, assim, não é que eu não esperava, mas justamente, às vezes a gente não acha que vai gostar tanto, vai estar nas suas melhores leituras, esses livros assim, essas obras mais finas, né? Eu tendo a gostar muito de calhamaços e tal, mas é um livro que tem uma narrativa tocante. O Turgenev, ele sabe, parece que lê as emoções humanas também de uma forma muito bonita ali. E esse livro, e o próximo aqui, o sexto lugar, vocês vão ver que eles têm algo parecido demais por ter aquela questão da narrativa moldura. Esse livro aqui ele vai começar com um grupo de amigos reunidos e eles conversando sobre essa questão do primeiro amor, da experiência e tal, e querendo saber a história de cada um. Aí até que uma pessoa ali vai falar que tem uma história para contar, mas que não vai poder contar no momento porque não é boa de falar, é bom de escrever, então vai para casa, vai escrever essa história e 2 semanas depois volta para ler essa história. E aí nós temos a leitura que nós estamos fazendo aqui de Primeiro Amor, que nós vamos acompanhar a vida do Vladimir, né, na casa ali de veraneio, e ele, do Vladimir Petrovich, né, e que ele se encanta pela Zinaida, desculpa, gente, são muitos nomes aqui, a memória aqui já não tá boa, mas aqui, olha, Zinaida. Então, uma mulher aí mais velha, ele tem 16 anos mais ou menos, ela é um pouco mais velha do que ele, então ela é aquela mulher exuberante ali, que fica atiçando os homens, né? Ela sabe do poder que ela tem ali, e conquista e tal, e ele se apaixona por ela. Então nós deparamos aquela sensação do primeiro amor, daquela descoberta, decepções, né? Então, ele querendo saber se esse amor é correspondido, ele sente que horas sim, horas não, justamente por essas brincadeiras que ela faz com os homens, né? No primeiro momento, ele a tem como uma figura de um jeito, mas ele vai percebendo alguns comportamentos dela, né? Então ele fica sempre se questionando se é correspondido ou não, se tem alguma chance com ela ou não. Eu gosto muito de fazer uma comparação no sentido com o sofrimento do jovem Werther, no sentido de lidar com essa questão do amor talvez não correspondido. Então, o sofrimento do jovem Werther do Goethe, né, é um romance epistolar, então são trocas de cartas que o Werther ele vai fazer com um amigo dele contando sobre a questão amorosa dele, né, desilusão e tal, de uma paixão não correspondida. Então, a forma como que ele vai levar o desfecho daquele livro, tá, como que ele vai dar conta dessa questão não correspondida. E aqui nós temos uma questão de amadurecimento. O final do livro é bem surpreendente, digamos assim. Não, ele aponta, ele vai dando indícios, na verdade, do que vai acontecer, mas você ainda termina o livro meio incrédulo do que aconteceu. Então, e às vezes você não sente tanta raiva, assim, na verdade, dos personagens. Você tem alguns que você acaba meio que, não é compreendendo, mas sentindo, não gosto de dizer a palavra pena, mas sentindo uma certa tristeza pela pessoa, né, pela história em si. Então, realmente é uma leitura muito surpresa ali, muito grata. Literatura russa sempre queridíssima para mim. Então, fiquei muito feliz de ter lido esse livro, e eu quero ler outros livros do Turgenev esse ano, do Pais e Filhos, pelo menos, eu quero muito fazer essa leitura. Então, indiquem outras obras do Turgenev para ler, que eu gostaria muito de saber. Em sexto lugar, nós temos aqui A Outra Volta do Parafuso. Inclusive, desculpa, gente, voltando aqui, Primeiro Amor tem vlog aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards.
em que eu li este livro, assim como a outra do Volta do Parafuso, agora sim, em sexto lugar, do Henry James, que também tem vlog de leitura. Foi uma leitura feita em outubro, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Que eu me permiti neste livro ficar mais tempo possível, por mais que seja um livro ainda mais, assim, não tão curto quanto Primeiro Amor, mas é um livro que, pelo tamanho de página, historicamente, assim, não gosto de falar esses tipos de comentário, mas daria pra você ler mais tranquilamente, em um curto espaço de tempo, digamos assim, dependendo do seu ritmo de literário. Então, assim, comparando o meu ritmo e com as leituras que eu faço de livros do tamanho tal, assim, não uma escrita desafiadora, eu quis passar mais tempo justamente porque aqui também tem essa questão dos artifícios linguísticos utilizados aqui da narrativa, deles serem muito importantes aqui para a obra. Nós temos aqui também essa questão da narrativa moldura, um grupo de amigos reunidos, em que eles querem contar aí a história mais assustadora. Eis que um surge ali, ele fala que tem um caderno ali, que ele foi, um diário na verdade, que foi lhe confiado por uma governanta ali, que contou as suas memórias de uma experiência aí de uma casa, assim, que viveu. E aí ele vai, pega esse caderno ali, esse diário ali, e volta ali para contar para esse grupo de amigos a história, e nós estamos lendo, então, essa história que são memórias. E aí vem a história ali. São memórias, né, que ele tá lendo, então memórias escritas por uma pessoa, então em primeira pessoa, e memórias, algo do passado, então são confiáveis essas memórias, então você já começa a história assim. É assim que você começa, então já começa as indagações. E aí tem história de fantasma ali envolvida, então uma governanta ali, filha de um pároco, né? Ela nunca trabalhou como isso, com nada, então ela vai ser governanta de 2 crianças numa casa aí, na mansão Bly. E tem uns comportamentos estranhos ali acontecendo, situações estranhas. E o mais interessante é que você fica sempre querendo saber o que é realidade, o que não é, o que tem de fantasia, o que é fantasma mesmo, o que tá acontecendo, o que é real, o que é imaginação aqui. Então, tem diálogos aqui que vão te dando pistas ou te enrolando ali, então o escritor ele sabe muito utilizar isso. E no final do livro, você não vai ter a resposta, você que vai ter que criar a sua verdade. Então, justamente, é um livro que você tem que ler, assim, com bastante atenção nisso, porque você que vai criar uma verdade para a qual você vai acreditar. Então, é um livro bem interessante nesse sentido. E realmente é um livro que eu quero depois fazer uma releitura, porque ele merece isso, justamente porque ele tem várias camadas aqui. E é bem interessante a questão da governanta ser filha de um pároco, essa questão religiosa, essa questão de fantasma, a questão dela se sentir na obrigação de cuidar dessas crianças, mas o que seria se cuidar, o que seriam esses fantasmas e tal. Eu falei melhor nesse vlog aqui, dessa obra aqui, então eu recomendo que vocês assistam, mas é um livro incrível que eu amei ter feito essa leitura. Em quinto lugar, então, nós temos aqui... Estamos chegando aqui no top 5 e tal, né, gente? Gabo, Crônicas de uma Morte Anunciada. Esse livro aqui, eu fiquei, assim, impressionadíssima com a escrita do Gabo, porque foi meu segundo contato, né? Eu tinha lido Em Agosto Nos Vemos, que é um livro póstumo, inacabado. Esse aqui já é um livro ótimo para ser lido, primeiro contato aí com Gabriel Garcia Marques, porque ele vai falar justamente dessa questão de um jornalismo investigativo. Então, se você gosta de um romance policial, digamos assim, tem esse quê, porque já vai começar dizendo assim, olha, na manhã tal, que o Santiago Nassar iria morrer, que vai morrer, vai acontecer tal, tal, tal. Então a gente já sabe que o personagem Santiago, ele será morto, você já sabe disso. Agora, como? Por quem? Porque, assim, ela já foi anunciada essa morte. Então, e as outras perguntas que você começa surgindo, o Gabriel Garcia Marques, ele vai te conduzindo na narrativa que você se sente ali naquele grupo, você querendo às vezes sacudir as pessoas, porque todo mundo sabia, é crônica de uma morte anunciada, todo mundo sabia que o Santiago iria morrer, porque diabos ninguém avisou a ele. Então, você vai criando perguntas na sua cabeça, e o Gabriel Garcia Marques, ele sabe essas perguntas que ele vai criando na sua cabeça pela história, e aí ele vai te dando as respostas ali, e vai te envolvendo, e você não consegue não terminar de ler esse livro o quanto antes, porque ele te hipnotiza nesse sentido.
Então tem esse lado do romance policial nesse sentido, né, de investigação, mas você já sabe quem é e tal, você já vai tendo as respostas, mas o que te impressiona é todo mundo sabia porque ninguém avisou. Então, por que ele foi morto? Por que queriam matar? O que aconteceu ali? E aí nós temos uma pessoa, então, visitando essa cidade, que já morou ali, anos depois ela volta e ela vai começar a investigar no sentido assim, vai fazer perguntas. O que aconteceu mesmo? Por quê? Mas você sabia? Então ele vai fazendo essa investigação, né? Essas perguntas, esse lado jornalístico ali. Então realmente é um livro que eu gostei muito de ter lido, e tanto que eu gostei que eu coloquei mais um livro do Galo para ser lido em 2025, então 12 livros para 2025, tem vídeo aqui no canal, eu coloquei Amor nos Tempos do Cólera para ser lido, porque realmente acho que eu preciso ler mais livros, quero ler mais livros do Galo, pelo menos um ao ano, então eu gostei muito dessa experiência. Agora, em quarto lugar, é um livro aqui também que não tinha como deixar de fora Tolstói, né, gente? A Felicidade Conjugal. Nós temos esse livro aqui, belíssimo, que temos o ponto de vista, principalmente da mulher, da Mária, né, falando justamente dessa questão das expectativas dela com relação amorosa e como que é a realidade mesmo. Então, nós temos todo o desenrolar, ela ficou órfã, então acaba que um velho amigo ali do pai dela, que a viu criança, então um homem mais velho do que ela, ficou meio que responsável, né, um tutor dela ali, que ela via de uma certa forma, ela passa a ver de forma diferente, assim como ele passa a vê-la diferente. E aí a gente tem o acompanhamento de todas essas relações do ponto de vista dela, ela contando isso, e fazendo esse balanço ali, né, mostrando as expectativas, então do que aconteceu, aquela figura ali de tutor, de amigo, isso transformando até virar um matrimônio. Isso é a primeira parte do livro. E vem depois a segunda parte, que é um pouco mais nebulosa, e que tudo vai te apontar para ter uma coisa meio Madame Bovary, alguma coisa de adultério, alguma coisa, porque tem uma mulher insatisfeita no casamento. Uma mulher falando assim, peraí, eu não vivi, né? Ele já viveu tudo porque ele é mais velho, mas eu não vivi tudo. Então, assim, eu não sei se eu me apaixonei corretamente, será pela pessoa correta? Eu não vivi tudo, como é que eu sei se estou apaixonada por essa pessoa? Então, a gente percebe ele, né, o Ivan aqui, ele deixando muito isso, a questão do diálogo sempre assim, querendo essa questão do diálogo resolve as coisas, né? Isso deixa muito evidente de quando você tem algo em qualquer relação, principalmente numa relação a dois ali, que o diálogo é fundamental para você entender o que tá incomodando, para ver se você entendeu que se você pode mudar, se é algo que tá para você mudar ou você sabe que não vai mudar aquilo, então esse diálogo é muito importante. Então nós vamos ver todas essas modificações e se eles vão conseguir recuperar ou não algo, ou como que é recuperar, ou vamos criar outra história. Eu não compreenderia agora aquilo que antes me parecia tão claro e justo, ser uma felicidade ver para outrem. Porque para outrem quando não se tem vontade de ver para si. Então, minha gente, esse livro é maravilhoso, leiam. Tolstói é incrível, eu sempre gosto muito de ler Tolstói, sempre dou um jeito, assim, fico lendo aos poucos. Eu quero muito tentar ler Guerra e Paz do Tolstói esse ano, vamos ver se isso vai dar certo. Então, Ana Karenina é um dos meus livros favoritos da vida. Então, Felicidade Conjugal, acho que fica aí, do Tolstói, do que eu já li. Ele acho que é a segunda obra que eu já li, assim, que eu mais gostei da escritora, assim. Me diga aí nos comentários qual o livro da literatura russa mais te surpreende, assim, mais te encanta. Inclusive, tô para fazer um vídeo, acho que de minha literatura russa aí com vocês, para compartilhar algumas leituras que eu gosto muito, escritores que eu gosto, que eu quero conhecer. E de repente seria bem interessante. Aqui já deixa nos comentários aqui pra gente trocar ideias, tá bom, gente? Agora vamos para o top 3 de melhores leituras. E aqui a ordem ficou bem difícil mesmo, tá? Em terceiro lugar é do que eu falo quando eu falo de Corrida, do Haruki Murakami. Esse livro aqui, pra quem já me acompanha no canal, sabe que esse livro não tinha como não aparecer aqui. Já indiquei em vários outros vídeos ao longo desse ano. E realmente é um livro que me marcou por vários motivos, por isso que ele está nesse top 3, né? Ele está em terceiro lugar justamente por isso. Primeiramente, nós temos aqui o Murakami, ele falando, compartilhando aí, são ensaios ali, relatos sobre desde como ele começou a ser um romancista
e um maratonista. Então, desde o início dele dessas duas atividades, né, de escrever um romance e de começar a correr, até ele se tornar um maratonista, né, até se tornar esse consagrado romancista. Então, aqui a coisa mais importante é: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, realmente, tudo na nossa vida, assim, a dor, ela é inevitável, né? Mas a forma como nós lidamos com a dor, ela, sim, ela é opcional. Então, nós podemos fazer escolhas de acordo com o que nós passamos na vida. E é justamente isso que vai ter esse livro. Por mais que aqui o foco, que ele vai utilizar, sim, a questão da corrida para falar sobre coisas, esse livro não é só para corredores, não é só para maratonistas. Esse livro serve para todos nós, porque ele é aplicado para todas as áreas. Aqui ele vai falar da questão de se ter disciplina, a questão de autoconhecimento, a questão de como você pode criar e manter hábitos. Então, assim, a gente está sempre procurando isso, né? Como ficar mais tempo conectados nessa forma, assim, desenvolver atividades novas, de como você consegue se manter nela. Então, ele vai utilizar isso justamente a questão do romance, mas principalmente da corrida, porque ela exige, sim, uma disciplina, né? É um hábito, ninguém vai acordar muito feliz sempre para correr, às vezes 5 da manhã para fazer um treino, porque você vai correr 42 quilômetros ou mais. Então, assim, é justamente isso. Ele vai compartilhar que ele não está competindo com ninguém. Ele está sempre competindo ou tentando se esforçar ao máximo consigo mesmo. Superar os seus próprios limites. Então, se desafiar o tempo todo, é isso que vai sempre nos impulsionar, né? Vai impulsionar ele, que eu me mostro aqui, e vai estar sempre nos desafiando, nos impulsionando. Então, justamente ele fala que a corrida você não está competindo para se tornar o primeiro lugar, tirando, claro, o pelotão ali de elite que está buscando os primeiros lugares no pódio, mas o corredor ali que está pela experiência ali, ele justamente é isso, totalmente aquela disciplina que se cria, que todo o ritual que se cria, todo o hábito que se cria ali, ele vai incentivar isso de uma forma brilhante. Então isso você vai te levar para as outras atividades também. E é claro, para quem pratica, para quem gosta de correr, assim como eu, vai amar ainda mais este livro, tá? Porque você vai encontrar esses relatos aqui que passam na cabeça de uma pessoa quando está correndo 42 quilômetros. Então você vai se sentir compreendido, então você vai ter essas respostas ali, é assim mesmo que eu me sinto, isso é muito bom. Então vai ter esse plus a mais aí, plus a mais é ótimo, então vai ter esse bônus, algo extra aí para quem realmente for corredor. Então eu quis colocar principalmente nesse top 3 porque foi um ano que me marcou justamente em me tornar corredora e eu querer me tornar uma maratonista, algo que tô com um objetivo aí, talvez esse ano uma meia maratonista, algo do tipo, mas esse livro aqui representa tudo isso de 2024 para mim. Em segundo lugar, que dificuldade foi colocar, assim, decidir o primeiro e segundo lugar, tá? Eu sabia que eles estariam no top melhores leituras, né, no top 3, mas primeiro e segundo lugar, que dificuldade, mas tinha que fazer uma escolha, então mostrar o que representou de acordo com o meu ano e tudo, o sentimento que me provocou, que me causou ali. Então eu coloquei em segundo lugar A Hora da Estrela de Clarice Lispector, que foi minha primeira leitura de 2024 e eu sabia que ia ficar entre os favoritos do ano, assim. Não tinha como, panfletei pra caramba esse livro durante 2024, vou continuar falando. Inclusive já separei o outro livro dela para ler, que é A Água Viva, então eu pretendo fazer essa leitura em breve, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, aqui em A Hora da Estrela tem alguns artifícios linguísticos aqui que eu gosto muito. Tem a metalinguagem que a Clarice utiliza, né? Então ela vai utilizar o narrador Rodrigo SM como um alter ego dela. Então nós temos a história de um escritor, né, ali, que esse Rodrigo SM querendo contar uma história que é simples, mas não sabe como começar. Então seria justamente a Clarice nesse esquema ali de como começar uma história, de como precisa escrever, de como que tem a necessidade de escrever e como que se faz para começar, de tudo aquilo que vem antes da obra em si. Então eu já vi muitas pessoas falando que esse livro às vezes no início não faz sentido, que não tem história, muito assim, são muitas divagações, são muitas assim, é uma enrolação, eu já vi falar isso.
E cada um, claro, que tem total liberdade para achar o que quiser, mas o livro ele vai muito além. Então ela utiliza esse recurso da metalinguagem, o livro falando da construção de um outro livro, que no caso ele quer contar a história então da Macabeia, essa jovem nordestina ali que vem tentar a vida no Rio de Janeiro. E ela é uma personagem ali que simboliza aquilo que todos nós passamos, temos medo ou já passamos na vida, que é ser invisível perante a sociedade, né? De passar essa vida sem ser notado de alguma forma e pior ainda, não ser tratado de forma bem, se torna digno ali. Então a Macabeia é isso, ela é uma pessoa ali que é invisível e as pessoas ao redor dela a tratam mal e a gente não sabe se ela não percebe isso ou cria aquela coisa de não querer ver para não sofrer. Mas será que esse artifício de não querer ver para não sofrer, ela não está sofrendo mais no seu interior? Então todos nós somos um pouco essa Macabeia, então é isso muito que representa. É uma das várias camadas que tem esse livro, então você vai, em cada momento da sua vida, você vai olhar para um fator específico. Então esse da Clarice é magnífico, justamente com um livro tão curto, com esse potencial tão grande, esse livro. Então você vai ver isso, que a Macabeia nisso, né? A gente nesse mundo, ainda mais que com essa briga que nós temos hoje em dia por questão das pessoas estar sempre olhando para baixo, para um aparelho, para um celular e tal, não olhar mais nos seus olhos e conversar com você. Então a questão de você se tornar cada vez mais invisível perante a sociedade é um medo maior, com certeza. Você querer pelo menos marcar a sua presença é uma coisa que você tem isso na mente. Eu pelo menos tenho isso em mente, né, de como você pode fazer diferença, de como você pode ali se tornar uma figura ali. Olha, eu estou aqui, tá, gente? Eu tô viva, eu tô aqui nesse mundo, então de não ser ignorado. Então você sofre ali com a Macabeia. Então todo mundo quer ver a hora da sua estrela brilhar, né? Então aqui é a hora da estrela, todos nós queremos a nossa hora. Então tentar fazer isso antes que seja tarde demais. Então todos nós buscarmos isso. Esse livro assim realmente me conquistou de todas as formas possíveis, pela narrativa, por justamente esse uso da metalinguagem, pela história da Macabeia, porque e quem ela representa. Então, assim, todos esses apontamentos me fizeram colocar esse livro em segundo lugar. Ele só não ficou em primeiro lugar porque veio quem? Dona Rosa Monteiro com este livro maravilhoso, que é O Perigo de Estar Lúcida. Então, assim, até o momento, assim, até pouco antes de ler esse livro, claro que A Hora da Estrela estava em primeiro lugar, minha leitura favorita do ano, né, justamente ali junto com do que eu falo quando eu falo de corrida. Então esses três livros, eles estão muito, muito, muito próximos, mas o que fez esse livro, ele se destacar, né? Primeiramente, vocês vão ver pela quantidade de marcações, de tudo, dos tipos possíveis aqui. É um livro, inclusive, que eu fiz vários sprints de leitura fazendo a leitura desse livro. Aqui no canal tem lives aqui salvas, que vocês podem dar uma conferida. Então é um livro realmente que me marcou muito nesse sentido. Eu me senti primeiramente abraçada nesse livro, compreendida. Então como se eu tivesse assim, olha, alguém passando, não é passando a mão na cabeça, mas te dando um abraço. Eu te entendo, eu sei pelo que você está passando. Alguém estivesse lendo você sente alguém que leu você e está conversando com você. É uma coisa assim meio, peraí, esse livro parece que está falando comigo. Você se sente amigo da Rosa Monteiro e ela está contando umas experiências que... É isso, eu fiquei fisgada demais com a leitura. Então, é um livro também que tem várias camadas. Então, a Rosa Monteiro, ela queria investigar... Tem um material aqui de bom tempo que dela, ela querendo investigar o que esses grandes escritores têm em comum. Então ela percebe que talvez a questão da criatividade e algum distúrbio psiquiátrico, alguma coisa desse tipo, algum transtorno mental, como ela usa todo esse leque para dizer isso, né, essa gama de vários tipos de doenças, não de uma forma aí leviana, mas super cuidadosa ao livro todo, então fiquem tranquilos com isso. Ela fala que tem alguma coisa em comum nessa questão, talvez, dessa criatividade, genialidade. Talvez a coisa que as pessoas falam que é uma coisa assim, não é normal a pessoa ser assim,
É isso que torna essas pessoas tão especiais. Então ela investiga isso, e com isso a gente vai ter várias fofocas literárias, a gente vai se deparar com grandes escritores, a gente sabendo várias curiosidades bem interessantes e também sabendo a vida deles. Então a gente vai se sensibilizar bastante com a história principalmente Clarice Lispector, ela fala mais por cima, mas da Virginia Woolf e principalmente da Sylvia Plath. Quando ela chega num capítulo falando especificamente sobre a questão do suicídio da Sylvia Plath e tal, é uma questão mais sensível, mas ela faz tudo isso com um enorme cuidado, uma enorme empatia. Então, fique só atento por causa do tema sensível para você. Mas esse livro me abraçou justamente porque ela, como uma pessoa que sofreu por anos a crise de pânico, ela relata isso, e também a questão de que é um transtorno, né? Então, pessoas que têm ansiedade, no meu caso, eu me identifiquei bastante, e ela já me ganhou bastante quando ela descreveu a questão de que é ter uma crise de pânico. E aí eu senti como se ela estivesse lendo exatamente a minha cabeça quando eu tenho uma crise de ansiedade. Eu já tive 2 crises de ansiedade bem fortes, eu tive outras não tanto, mas 2 especificamente fortes, que me fizeram levar numa emergência, né, de questão de tremer corpo e tal. E assim, não vou falar em detalhes nesse vídeo, claro que não é para isso. Uma hora que eu sentir mais à vontade eu falo, desabafo mais com vocês sobre isso, mas me sentir muito abraçada, acho que essa é a palavra mais especial desse livro. Quando você diz que sofreu crises de angústia, quem nunca navegou por esse mar sombrio não entende do que você está falando. Então pode ser muito que vocês aí do outro lado, aí que estão me assistindo, não entendam do que eu estou falando, dessa questão de se sentir abraçada, disso tudo, dessa enorme empatia. Justamente porque talvez você nunca navegou por esses mares. As pessoas acham que você se refere a estar estressada, a se preocupar demais com algo, a se atormentar mentalmente. Eu vejo como me olho e penso, isso também já aconteceu comigo. Mas não aconteceu com elas. Um ataque de pânico é outra coisa. É uma dimensão desconhecida, uma viagem a outro planeta. O transtorno psíquico é um súbito e inesperado raio que te fulmina. Sua chegada devastadora tem certa semelhança com os acidentes domésticos graves. Imaginemos, por exemplo, um deslize e uma queda no banheiro que fratura suas costas. Um segundo antes, sua vida era normal e vertical, indolor e sequencial. Vinha do passado e se projetava em direção ao seu pequeno e próximo futuro. Tomar banho, se vestir, trabalhar, ou então escovar os dentes e ir para a cama. E um segundo depois, sem prever nem pensar, você se encontra horizontal e quebrada, atônita, indefesa, dilacerada por uma dor indizível, eliminada da sua vida, da sua realidade por muito tempo. Talvez para sempre, se a lesão for importante. Pois bem, é assim que a crise mental se abate sobre você. Parece vir de fora e te sequestra. Então, depois desse relato, que é logo na página 15 para 16, não tinha como... Assim, claro, depois de ter o livro todo, eu ter me conquistado demais da conta, esse relato específico, eu fui muito bem clara. Melhor definição sobre ansiedade. Eu escrevi, inclusive, aqui, por mais que ela tenha falado de uma crise de pânico, ela estava descrevendo ali, eu me senti sendo lida ali do que eu sentia, justamente, quando as pessoas me olham, quando eu vou falar que eu tenho crise de ansiedade, e já tive isso. Então, como que isso é frustrante, você se sentir, assim, não entendido, e aqui, não, ela te entendeu perfeitamente. Então, realmente, é um livro que te abraça, que te conforta, reconforta. E a Rosa Monteiro tem uma escrita muito hipnotizante. E fora que é um maior esquema de pirâmide literária, porque inclusive, né, a parte que tem grifadas, assim, amarelo e verde, são referências, citações que eu gostei muito do que ela fez, e referências de livros que eu falei, esse livro aqui eu quero ler. Então, toda a parte que tem essas 2 cores são desse tipo, tá? Porque quando tem só em relação ao próprio livro escrito que tá em cinza, mas o resto é tudo livro que ela vai citando, vai falando, então vai falando de Stefan Zweig. Então, assim, vários outros escritores agora que no final, inclusive, ela vai juntar e vai falar uma listagem de livros que foram importantes para ela juntar aqui e fazer esta obra maravilhosa. Então, leia O Perigo de Estar Lúcida. É um tema são temas bem relevantes, bem necessários de serem lidos, bem discutidos e cada vez mais importantes. Então eu quero ler outros livros, inclusive da Rosa Monteiro, como A Louca da Casa, que ela cita muito nesse livro. Então ela faz o próprio esquema de pirâmide literária, citando os próprios livros, né? Então, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, acho que também esse é outro livro que ela fala bastante. Então, esses 2 livros dela eu quero muito ler agora em 2025. Então,
esse aqui realmente ficou o favorito do ano. Então não tem como ser diferente. Então, pessoal, essas foram as minhas melhores leituras de 2024. Quero saber agora de vocês aí quais foram as melhores leituras de vocês. Me digam aqui nos comentários pra gente conversar e trocar ideias. Quero saber se vocês acertaram aqui desses livros aqui que iriam aparecer no meu top 10 melhores leituras do ano. E também se vocês já leram alguma dessas obras, se concordam comigo aí. Quero saber de vocês a opinião, tá? Mas principalmente, como eu disse, eu quero saber as melhores leituras de vocês. Vai aí que vocês me convençam, me falem assim, ó, Carol, essa aqui foi a minha melhor leitura e olha, eu acho que você vai gostar dessa leitura também, tá? Então vamos conversar, lembrando sempre que o vídeo termina, mas nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.